Olá, queridos evangelizadores, queridas evangelizadoras. Eu sou Lúcia Moisés e aqui estou a convite da Tia Cris para conversar com vocês sobre alguns recursos de evangelização. Em especial, hoje eu vou falar sobre um recurso que eu tenho trabalhado e que tem obtido assim, muita adesão. As pessoas ficam encantadas com esse recurso. Trata-se do uso do Lego, esse Lego que as crianças brincam de uma forma mais criativa para expressar sentimentos. Claro que nós podemos trabalhar o Lego de uma forma concreta. Então, quando você tem todo o conjunto de peças e pede à criança para ela demonstrar alguma coisa que ela, com aquelas peças, ela vai montando, e se é uma coisa real, aquilo é o concreto. No entanto, o Lego, uma forma do Lego, começou a ser usado em empresas para trabalhar sentimentos. É um pouco caro, mas nós conhecemos adaptações, eu já vou explicar como é que se pode adaptar, e nós, então, vamos agora ver como é que nós trabalhamos, não mais com a criança de forma concreta, mas sim com o jovem, com o adolescente, que muitas vezes não consegue falar dos seus sentimentos e com o Lego ele consegue. Então, como é que começa? São 4 etapas. Existe sempre, primeiro, um desafio, alguma situação em que ele queira expressar algum descontentamento, alguma situação que o deixa aborrecido, ou então pode ser alguma dificuldade que ele não está conseguindo ultrapassar, enfim, um desafio, um problema. O segundo é fazer a montagem. Eu vou mostrar já algumas montagens aqui para vocês. O terceiro ponto é ele mostrar para o grupo qual era o problema, qual era a aflição, qual era a coisa que ele queria se expressar através do Lego. E, por último, o próprio grupo vai ajudar transformando a situação numa situação positiva. Vocês dirão, mas, Lúcia, que Lego é esse? Isso se chama Lego Serious Play. É caro, mas com a adaptação, o que nós podemos fazer? Porque ele trabalha com os bonequinhos do Lego que nós conhecemos, né? Eles são movimentados, eles trocam as peças, trocam o corpo, trocam as perninhas, né? Se movimentam. Então, se você não tem... claro que eu acho que o Centro Espírita pode pedir às crianças, pedir às famílias quem tem para trazer. Então, no dia que for trabalhar, os jovens podem trabalhar com esse material, separando, dizendo, esse pacotinho é esse, tendo cuidado, e depois devolver. Ou então, nós também podemos trabalhar com esses bonequinhos aqui, que são muito conhecidos, são aqueles bonequinhos que se usa em bolo de aniversário, quando tem campo de futebol. Então, eles pintam, né, o uniformezinho e tal. Então, nós já fizemos, por exemplo, com as passagens de Jesus, eu vou mostrar de novo, que vocês vão ver que ele tem o rostinho todo em branco. As crianças pintam o cabelinho, botam os olhos, e com TNT, tirinhas de TNT, então até pedacinhos de pano ou de papel crepom, elas vestem. Então, nós temos inúmeros exemplos de como as crianças trabalham vestindo os bonequinhos e fazendo, então, uma adaptação. Como é que começa? Em geral, você precisa ter uma base, né? E dessa base você vai montando aquilo que você pretende, porque ele é todo articulado e você pode trazer o seu bonequinho e ir colocando aqui com ajuda, muitas vezes, de um pedacinho de isopor que você pode colocar, um papelãozinho, alguma coisa, para ajustar, porque como ele não é do ambiente aqui, ele às vezes não se ajusta. Mas, enfim, depois que você escolhe, você pode, se não tiver os bonequinhos, você pode o tempo todo dizer:
eu vou representar isso aqui como se fosse meu pai. Eu vou representar, aí pega, por exemplo, uma outra peça de uma outra cor e diz, essa aqui seria, então, sou eu. Então, nada impede de você trabalhar com a estrutura e a imaginação. E quando você tem muitos elementos, nós já fizemos muitas vezes, então, situações complexas, por exemplo, como essa aqui, ó, a pessoa quer entrar, mas a porta está fechada. Pode ser o centro espírita, e ele pode se sentir perseguido por uma entidade que não está ajudando, como é que ele se sente. Então, vejam, existem peças que, se a gente conseguir que as crianças tragam, os jovens poderão usar dessa forma, mas eu vou colocar aqui para poder ajustar. Vejam, porta fechada, e aqui é o centro espírita. Então, aqui ele pode continuar colocando uma luz, um farol. Então, aqui, por exemplo, nós temos que o centro espírita é um farol de luz. Então, aqui a gente pode trazer o evangelizador, a evangelizadora, atuando aqui, ó, abrindo a porta para ele entrar. Então, isso viria na solução. Então, ele pode dizer, eu me sinto assim, eu sou uma pessoa que procurei, encontrei a porta fechada, no entanto, me sentia perseguido, mas eu encontrei a luz da doutrina espírita, um evangelizador que veio e que, isso na solução, né? Você pode, então, encontrar um evangelizador que vem abrir as portas para você entrar. Então, queridos, é absolutamente fascinante quando eles começam a trabalhar. E, no final, o que a gente tem, muitas vezes, são situações extremamente ricas. Aqui foi um dia que uma pessoa, eu estou com dificuldade até de trazer, colocou alguém aqui debaixo desta cúpula aqui. Opa, caiu meu bonequinho, um minuto que eu pego, isso é da hora que a gente está improvisando aqui. Se sentia encapsulado, se sentia assim, ó, e colocou, então, o bonequinho debaixo de uma cápsula, percebem? Debaixo de uma cápsula, como ele se sentia. Então, precisa ser libertado. Então, tem as portas, tem o farol. Aqui eu roubei essa peça daqui, vou trazer de volta, porque ela ficava no alto aqui, ó. Então, nos mínimos detalhes, eles são capazes de criando cenários, criando histórias, criando situações para expressar os seus próprios sentimentos. Então, fica aí a dica. Nós já fizemos inúmeras vezes, em inúmeros locais, inúmeras vezes, e sempre as pessoas que fazem, a gente faz com o evangelizador, ele faz com seus evangelizandos, e a resposta que nós temos é: Lúcia, foi um sucesso. Eles gostaram muito. Por quê? Uma das coisas que é colocado para nós é que a visão do material ajuda a trazer de dentro os sentimentos que estão abafados, ajudam a visualizar situações que ainda não conseguiram ser colocadas para fora. E o próprio material que os outros estão também, porque cada um faz o seu, que os outros estão trabalhando, ali também vem a solução. Então, é isso que nós gostaríamos de dar essa contribuição, lembrando, vale a pena pedir, que é assim que a gente faz, quando a gente sai em treinamento, em capacitação, antes eu digo, eu vou utilizar o Lego, quem tem, por favor, leve para o Centro Espírita, a gente separa em caixinhas para saber de quem é quem, usa nos grupos,
quando eu levo, muitas vezes, os bonequinhos, que eu tenho muitos, né? Eu tenho muito material, até porque existe muito material interessante. Então, quando você consegue ter conjuntos que vêm de várias pessoas, fica mais fácil, porque você tem esse material variado. E a presença do material faz com que a própria pessoa que está ou organizando, fazendo seu cenário, ou aquela que quer contribuir, no visual ali, pegando todo o material, ele consegue, então, ver soluções. Trabalhando sempre com muito amor, com muito acolhimento a todos. E eu gostaria só de acrescentar uma coisa. Hoje nós estamos em pleno trabalho de inclusão na Casa Espírita, em especial na evangelização. E nada melhor para incluir do que trazer todos para um trabalho que é manual, que é uma forma de se expressar, sem precisar falar. Então, aqui a criança surda faz, até a criança cega ou com baixa visão, no que ela pega, no que, claro, com alguém do lado, mostrando que você pode trabalhar dessa forma e tal, e ela passando a mão, ela percebendo, começar com os elementos mais simples, como aqui nós mostramos, o primeiro, né? Olha, nós vamos fazendo assim, vai montando, porque ela tem o tato, ela vai passando, ela vai percebendo. Então, a criança com autismo, nós podemos, de toda forma, incluir as crianças e acho, ainda não fiz, que como isso é usado em empresa, também poderia ser usado com os pais. Acho que seria muito bom, hein, tia Cris, se começassem a usar com os pais. Então é isso, queridos, desejando muitas alegrias desse retorno. Lembre-se de fazer atividades criativas, lembre-se de fazer atividades de dinâmica, muito jogo cooperativo, porque eles ficaram muito tempo sozinhos e agora precisam desse apoio. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. Muito obrigada.